Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Céu de 2025. Aqui a minha ideia é um resumo de tudo que a gente vem falando ao longo das semanas de previsões para o próximo ano. Lembrando que muitas das previsões aqui, elas começam em 2025, algumas já começaram em 2023 e vão se estender aí pelos próximos anos. Então, muita calma, porque nem tudo acontece nesse exato momento. Outra questão é da assertividade da astrologia. A gente sabe que a astrologia se comprova através da história, mas como astrólogos nós não conseguimos saber, olha, esse evento aqui vai acontecer, tem uma possibilidade de guerra aqui. Não, a gente sabe que o céu está inflamado para isso, mas não significa que isso vai acontecer neste ano, nesse período, e vai depender de outras variáveis e diálogos. Então, vou começar apresentando esse ano para vocês. Esse vídeo é um vídeo de resumo, um vídeo compacto aqui para entendermos como esse ano vai funcionar. Então, vamos lá. Eu vou trazer essa apresentação para a gente se guiar, né, por ela para fazer alguns comentários. Também é muito importante, se você achar que esse vídeo vai fazer sentido para alguém, se você quiser olhar em várias vezes, você fica à vontade, tá? Ele é um guia realmente para você basear a sua vida, os seus planejamentos e também dizer, olha, a minha astróloga avisou, era isso que ia acontecer, tá bem? Então, vamos lá falar sobre esse super evento, né, que é 2025, que é o grande acontecimento que os astrólogos têm colocado. Bom, os caminhos do novo ano, por quê? Porque são caminhos, são possibilidades, né, e é isso que eu gosto de trazer quando a gente fala de astrologia. E aí, vamos falar sobre 2025, mas antes eu quero falar sobre mim. Quem eu sou? Eu sou a Camila Dias, sou astróloga, professora de astrologia, então eu guio pessoas a compreenderem seus mapas, até a partir de um curso que eu tenho, que é o ABC Astrológico, que é um curso básico para que você saia dele aprendendo, entendendo astrologia e praticando, né? A leitura de mapa mesmo, para não ficar só um curso para entender de forma solta. Ali eu faço esse fechamento. Também sou mentora de astrólogos novos, pessoas que estão começando essa carreira, que têm inseguranças, dificuldades, e não é tão simples assim quanto parece, né, muitas vezes nos cursos, e aqui a gente fortalece isso. Eu faço mapa astral, revolução solar, mapa anual, quero casar em tal data, fazemos a consulta, enfim, tudo isso é o combo aqui, né, de ser astróloga. E tem as minhas redes sociais, se você não me segue, é Camila Dias Astro. Lá você vai encontrar conteúdos diários de previsões, de insights, né, de reflexões, tá bem? Então, vamos lá. Já me conheceram, quem não me conhecia, agora nós vamos falar um pouquinho, até eu vou colocar aqui, peraí, para a gente falar um pouquinho sobre astrologia, a gente sempre vai precisar entender que cada pessoa tem um mapa astral, o mundo, os países, tudo tem mapa astral. Tá? Se você está acompanhando essa nossa conversa e tem o seu mapa, ótimo, você pode pegar ele, consultar, mas principalmente presta atenção nessa informação aqui, e depois você vai pausando, olhando e juntando as peças, tá bem? O que é importante a gente, se você também não tem o mapa, não tem problema, você depois me chama ali, a gente tira o seu mapa, eu posso te guiar nesse processo e aí você faz todo o seu estudo a partir dessa nossa conversa. O que vai ser bem importante da gente identificar, tá? O ascendente. O ascendente é nessa mandala de mapa, é essa linha que corta, né, no horizonte, esse mapa astral. Então, essa linha aqui vermelha, e que justamente aqui, onde ela toca aqui, vai ser o signo ascendente. Então, ela vai tocar e essa casa aqui vai ter um signo. Que signo é esse? Ele está representado por esse símbolo. Então, a gente vai ter que descobrir aonde está tocando e olhar para dentro da casa e ver, olha, aqui nesse caso essa pessoa tem um ascendente em Libra, mas poderia ser em Leão. Ah, mas eu não sei esses símbolos. Então, a gente está aqui para te guiar. Você me chama ali e a gente começa a interagir. Inclusive, lá no final, a gente vai falar sobre a aplicabilidade no teu mapa e também como descobrir as áreas e até alguns bônus ali que eu vou falar sobre o e-book, que também pode te guiar muito para entender esses símbolos. Vamos lá? Bom,
O que a gente vai falar hoje? Vamos falar um pouquinho sobre 2024, para vocês entenderem o contexto astrológico que a gente está vivendo e para onde a gente vai. O que esperar de 2025? Tem muita coisa acontecendo, às vezes pode ser até repetitivo, porque é tanta informação, é tanto embasamento que a gente tem como astrólogo aqui, que é bastante conteúdo. E a gente vai entender e ler isso no teu mapa. Como que isso vai funcionar no teu mapa? Como traduzir tudo isso, né? Que vou deixar lá no final. Mas a gente vai interagir e eu vou te fazer algumas perguntas pontuais nesse processo, tá bem? Bom, aqui nós temos o ano de 2024, né? A gente já vai entrar aqui nesse ano e ter algumas conversas relacionadas a ele. Por quê? Por que eu vou para 2024? Porque aqui a gente se situa, a gente diz, olha, é isso aqui que eu estou vivendo, essa é minha vida. Né? Então, o que são os eventos desse ano, que começaram muitos lá em 2023? Eu lembro, e quem estiver vendo essa aula que participou de um evento que eu fiz em 2023, eu disse, olha, nós vamos para um nível tecnológico de conhecimento e inovação nunca antes visto. E de 2023 para 2024, a gente já consegue perceber o quanto os robôs, a inteligência artificial, tem robôs até indo atrás de pessoas que cometem delitos na China, eu vi essa semana. Por quê? Porque a gente chegou num nível de avanço tecnológico que pode tanto ser para o bem quanto ser para o mal, né? Mas que evidenciam e reforçam o nosso crescimento, né, de crescer em 2, 3 anos o que a gente não cresceu em 100, que a gente demorou, digamos, 100 anos para crescer, tá? Então, tudo isso vem acontecendo em 2023, mas em 2024 a gente percebe alguns eventos que se reforçaram. Tivemos o Saturno em Peixes, que começou lá em 2023, então ele traz mudanças climáticas, vendavais, responsabilidade com o meio ambiente, com políticas ambientais, né? Então, isso aqui ficou muito claro aqui para nós, que é necessário perceber o meio ambiente, falar sobre o meio ambiente e também criar um nível de consciência. Esse Saturno da responsabilidade estava em Peixes, né? Está ainda e vai ficar até maio. O que significa isso? Significa que Peixes é regido por Netuno, que é da água, então essa responsabilidade é com os oceanos, com os rios, com a água, com as drenagens das terras, e aí percebemos, infelizmente, que vivemos isso de uma forma local. Como? Nas enchentes que vivemos no Rio Grande do Sul no início desse ano, temos também enchentes na China, Coreia, Espanha, refletindo que se tem algum desequilíbrio aqui, isso está movimentando, né, nos conscientizando de que não é só o nosso consumo ali em casa, fechar a torneira da pia, né, para não gastar água, não. O assunto é muito maior, é numa questão de consumo, numa questão de consciência global, de repente a gente vai fazer, construir a nossa casa, como que a gente vai fazer para que essa casa ela seja o mais sustentável possível? O esgoto da forma correta, a utilização da água, para onde vai essa água, e aí a gente ir crescendo dentro disso. Tá? Também temos aqui os eclipses, que começaram, todos esses eclipses maravilhosos, né, que a gente viveu em 2024, começaram lá em 2023, final de 2022, já uma prévia, que significam o quê? Significam pontos sensíveis dentro dos nossos relacionamentos amorosos. Então, vivemos muitas questões que eu vou falar mais para frente, então fica aqui que tem muita coisa sobre relacionamento amoroso lá no final, que eu acho importante a gente falar, tá? O que acontece nesses relacionamentos amorosos? Que a gente, né, tá vivendo aqui essas questões de relacionamento amoroso. A gente precisa entender que, né, tem que dar que relacionamento amoroso passou por mudanças, passou por limites e construções individuais, por exemplo. Eu sou feliz nessa relação, eu me dou e eu tenho essa contrapartida, quanto de doação eu estou tendo, quanto que eu estou cedendo, quanto que eu estou colocando a minha personalidade também aqui e podendo impor o que eu desejo e o que eu não desejo. Então, existe sim um fortalecimento da individualidade, que é muito importante, que a gente vai ver nos eclipses no final dessa nossa conversa, o quanto que eles estão afetando, quanto que eles afetaram e quanto que eles vão
continuar nesse processo ainda no ano de 2025, tá? E aí, o que a gente começa a perceber, né, que nós temos as questões ambientais que vivemos, nós temos a astrologia nos confirmando, né? Temos as questões ambientais, temos as questões dos eclipses, né? Aqui, temos as questões de Plutão, né? Plutão em Aquário, que já está desde 2023, falando da nossa adaptabilidade, das inteligências artificiais, dos processos de inovação, fazendo uma aceleração profissional de digitalização do mundo, né? Tudo daqui a pouco vai ser cartão online, não vai ter mais o dinheiro circulando, os documentos cada vez mais, o QR Code, tudo por WhatsApp, as fotos, né? Então a gente daqui a pouco nem PDF tem mais, né? Nem documento físico tem mais. Então essa digitalização que nos ajuda, mas também pode nos atrapalhar. E Júpiter em Gêmeos, que basicamente está trazendo aí uma grande mudança na informação, de onde a gente está indo buscar informação, então a gente não vai mais tanto nas universidades, a gente está indo buscar, e é um tema que eu falei muito em 2019, em 2019 eu falei, vai chegar 2023 e nós não vamos ter noção de quantas profissões vão mudar de nome, muitas profissões não vão ter nomes, vai ser tudo tão diferente, né? E que a gente não tinha nem ideia. Então, os níveis de comunicação, de conhecimento, eles estão saindo de uma era muito mais analógica, de ir na faculdade, né? E o crescimento do EAD, de outros cursos, de outras especializações, a gente está aí com marketing digital, mídias, e tantas outras profissões que não tem nem como colocar aqui, né, os nomes delas, porque elas realmente cresceram. E aí, se vocês são que nem eu, né, que tem uma resistência à atualização, inclusive a minha geração ali da década de 80, diziam, nossa, essa geração vai para o mundo, essa geração, né, eu até falei na outra aula, essa geração é ligada na tecnologia. Estamos ficando para trás também, tá? Porque não está dando para acompanhar. E isso também reflete no nível de atualização profissional, nos dados utilizados pelas empresas, a substituição da mão de obra, tá? Tudo isso é assunto acelerado por Júpiter em Gêmeos, que também traz questões bem interessantes que vamos revisitar em 2025, que é a superficialidade. Eu vou lá, pesquiso na internet como é que é um bolo que se faz, eu não sei se aquele bolo é feito, de verdade, se aquela receita está valendo, não está. Então, é tudo, às vezes, de qualquer jeito, vamos dizer assim, tá? No nível de informação. E aí, vamos lá para falar, deixa eu botar aqui, de 2025. Quais são suas expectativas? Né? Aqui é papel e caneta na mão, vamos conversar, pausa, vai indo devagar, né? Eu sei que é cansativo o conteúdo, mas tem muita coisa legal aqui para a gente poder falar. Vamos começar falando que, para a astrologia, o ano não começa em janeiro. Ele começa em março, com a lua nova em Áries e o sol em Áries. Ali é o start, né, do ano novo para a astrologia. Mas não significa que a gente não vai trazer aqui conteúdos que já começam desde janeiro. Muito provavelmente eu vou falar de novo lá em março sobre o ano de 2025, tá? Bom, o que acontece? Lá no dia 20 de março de 2025 vai acontecer o Ano Novo Astrológico. Mas, quando a gente fala de eventos astrológicos, a gente não pode se limitar ao ano, né? A gente precisa entender que os fatos históricos se repetem, eles começam muitas vezes um movimento, mas não terminam ali, até porque a gente tem muitos trânsitos aqui que vão durar 7, 10 anos, então a gente tem um caminho aqui pela frente, né? Uma organização e um olhar ali para frente. Mas também precisamos entender que essas interações do que acontece no céu, acontece aqui na nossa vida, acontece aqui embaixo. E aí essas interações do que acontece lá, do que acontece aqui, a gente vai olhando e pensando, a sociedade está mudando, então, daqui a pouco, como é que isso vai chegar até mim, Camilai? A tecnologia, na tua atualização profissional, no que tu vai estudar, em como tu vai criar teus filhos, em qual tipo de educação você vai dar, o que você vai restringir, o que você não vai, se você está lendo mais livro ou não,
Está tudo baseado hoje na tecnologia e na forma social. A sociedade também nos molda, e por isso que a gente entende os eventos astrológicos como moldes também da nossa forma de viver. Por isso que o que interage lá no céu, interage no mundo e interage conosco. Tá? Antes de eu ir para os eventos aqui astrológicos, eu estou sempre olhando que se está fazendo a gravação aqui certinha. Antes da gente ir para os eventos astrológicos, vamos pensar um pouquinho em olhar para 2025, nessa última tela aqui, pensando, 2025 é o ano de quê, Camila? O que eu vou fazer em 2025? Bom, a gente vai falar muitas vezes aqui sobre recomeçar, sobre começar algo novo, sobre novas chances, sobre start, reseto a vida, começo nessa área do zero, começo na minha vida profissional do zero, começo um relacionamento, mudo de casa, mudo de emprego, enfim, a gente vai ter pontos que a gente vai falar já no início aqui, em seguida, sobre esses recomeços. Também vamos falar sobre reinvenção. Não dá mais para ficar na pré-história, né? Não dá mais para ficar dizendo, não, eu não sei. Hoje mesmo, né, eu estava falando ali que eu usei o chat GPT. Pensei, gente, olha, nem sabia usar, porque também tem uma resistência, não vou mexer nisso, eu não vou tentar me atualizar. Não, reinvenção profissional. Digitalizar, né, a tua trajetória profissional, que curso eu posso fazer, eu vou aprender sobre alguma outra coisa, como é que eu coloco isso em prática? Tá? Isso está muito relacionado, sem dúvida, né, a 2025 e a partir dele vai ser inevitável. Então, não quer ficar para trás? Vamos começar aí a pensar sobre isso, a se inteirar, né? Também confirmar as fontes. Tudo que recebe é ótimo, a gente tem informação de tudo que é lado, mas aí tudo que é fake também, né? Daqui a pouco, até porque a inteligência artificial, ela monta, eu posso estar aqui e não ser eu, ser uma inteligência artificial, e as pessoas vão caindo. Se eu falar qualquer bobagem aqui, a pessoa acredita. Então, a inteligência artificial, ela tem um viés até para dar golpes, né? Para se passar por outra pessoa. A parte facial, reconhecimento facial, temos que ter preocupações aí também, no sentido de que tem um reconhecimento facial do banco. Será que se a pessoa fizer algum reconhecimento, a gente não sabe, né? E botar o meu rosto, porque tem que confirmar a fonte. Acho que esse vai ser um dos maiores desafios para nós quanto humanidade, né? Verificar a fonte e criar um pensamento crítico novamente. Antes a gente criava o pensamento crítico com experiências e trocas, né? Então a gente lia, a gente se desenvolvia em determinado lugar. Agora tudo na internet, então o pensamento crítico é muito conforme a opinião também das outras pessoas, e a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com isso, tá? O que é minha opinião, o que eu vou construir, o que é o efeito manada ali, né, de ideias. Também falaremos sobre a dificuldade de engajar em causas, ao mesmo tempo que somos seres solidários e de compartilhamento, também estamos muito individualizados nos próximos anos, principalmente os próximos 2 anos, tá? Então, a gente vai ver sobre individualidade e talvez aqui uma questão mais egoísta, tá? E a exaustão mental, cuidar das redes, comunicação, tudo isso volta e volta e volta, porque estamos no período de Aquário e não podemos mais voltar atrás, né? Plutão em Aquário tá aí e já se firmou desde 2023. Deixa eu só ver aqui, vamos lá. Vou falar mais um pouquinho sobre... Agora vamos começar a entrar nas mudanças de planetas, né? E aqui eu vou ser um pouco mais breve sobre Plutão e Aquário, porque a gente já está vivenciando isso. Lá em 2023, quando eu falei, ninguém acreditou em mim, que iam ter mudanças, assim, absurdas, e que também nós vamos experimentar ele até 2043, né? Então, ele entrou em 2023, vai até 2043, e aqui a gente tem esse salto quântico da humanidade. Primeiro que Plutão é um planeta que fala de transformações internas profundas, microchips, tecnologia de ponta, né? Ele é de revoluções, de filosofias, né? Então, filosofia de vida, a forma como aquela humanidade pensa. Também podemos falar de Plutão como regente, né, de tudo que está lá embaixo, né? Que o que a gente faz na nossa alma, às vezes, quando quer tirar alguma emoção, algum sentimento, alguma memória, e também quando a gente vai lá no núcleo da Terra e puxa tudo isso, né? O petróleo. Então, a gente pode se guiar por Plutão dessa forma. E temos Aquário, que é totalmente analítico, futurista, da genialidade, da inovação, da experimentação, né?
E da filantropia também. Então, quando a gente vai falando sobre Plutão em Aquário, a gente vai falando sobre mudanças futuristas, mudanças grandes, inovações, robôs, a substituição de algumas profissões, né? Vai ser um tema muito forte em 2025 para automações. Então, daqui a pouco vai ter uma profissão que um chat GPT, que uma inteligência artificial, né, vai desenvolver. Eu faço curso de correção ortográfica, chat GPT está fazendo. Também a digitalização das profissões, a mudança do ensino, da aprendizagem, não adianta mais colocar as crianças daquela forma na sala de aula, de uma maneira metódica como era antes. Vai ter que se entender uma nova forma de educar, entender que as pessoas não vão mais estar presencialmente, que vai ter que encontrar um meio de caminho. Não significa que tudo que é do progresso seja o melhor, mas as atualizações vão ser importantes. Por exemplo, é melhor a criança estudar em casa do que na escola? Não sei, será? Mas como que a gente vai se adaptar a essa forma dessas crianças que estão vindo ligadas no 220? A probabilidade de vacinas, cura de doenças, a gente tem o câncer, o HIV, e assim, o câncer, as pesquisas científicas avançaram de forma gigante nos últimos 5 anos, né? E a gente tem grandes efeitos também a partir disso. O controle das redes, as profissões que não existem. A gente tem, desde 2023, né, o boom de gestores de tráfego, lançadores, marketing digital, pessoas que fazem só aqueles reels de Instagram, aquelas filmagens, não tem nem nome essa profissão, eu não sei, eu não conheço, então a gente está realmente num turbilhão de informações. Isso também faz com que a gente tenha vários desafios que a gente vai ver, principalmente no ingresso de Urano em Gêmeos, tá bem? Então, vamos lá. Quando falamos de Júpiter, entendendo Júpiter, como que Júpiter funciona? Bom, Júpiter é um planeta que fala de conhecimento, verdade, expansão, novas ideias, viagens para o exterior, idiomas, ou seja, ele está sempre conectado às experiências, ao novo. Quando a gente fala de Júpiter em Câncer, vamos perceber que Câncer e aí pega bem isso, Câncer é um signo ligado às origens, à família, às suas raízes, à terra, ao apego ao passado, né, à sua infância. Isso significa um apego emocional também, um apego material, tá? Das minhas coisas e também dos meus sentimentos, do que eu vivi, tudo mais. Quando a gente tem Júpiter, né, trazendo oportunidades a isso, né, a essas questões cancerianas, primeiro, onde você tem Câncer no mapa, né? Cancerianos, acho que chegou a vez de vocês, né? De conseguirem expressar mais a afetividade, expressar mais a sua personalidade. Onde você tem Câncer no mapa, você vai receber ali as bênçãos de Júpiter, então aquilo ali tem de a ter oportunidades a crescer. É na casa 10, na área profissional, é na casa 2 do dinheiro, é na casa 1 da tua vitalidade, do teu magnetismo. Então, quem tem, dependendo da área que você tem Câncer, Júpiter vai estar passando ali, trazendo essas benéficas. Quando falamos de um nível macro, Júpiter em Câncer tem a ver muito com a preservação da cultura, do território, das tradições. Então, o que acontece quando uma pessoa vai para... você mora no Chile, tá? E aí, lá no Chile, você começa a estranhar, olha, tá vindo muita gente, tá mudando a nossa cultura, tá trazendo dificuldades aqui para a gente, estão pegando nossos empregos, estão comendo, mudando não sei o quê, falando. Quando vai surgindo isso, né, são os imigrantes se fundindo a novas culturas, a cultura daquele país, há uma estranheza, há uma dificuldade de aceitação, de preservação, né, o desejo de preservar a cultura, o território, pode fazer com que exista maior xenofobia, políticas migratórias mais severas, tá? A população mundial pode voltar a crescer e existe essa questão muito forte de as diferenças eu não quero, eu não gosto, então muitas deportações, mas também muitas dificuldades, às vezes, de vistos, de moradia, dificultando a estadia de pessoas fora. Não é só, um exemplo é o Chile, mas isso é no mundo, tá? Inclusive nós aqui no Brasil também dizendo, ó, aqui também não, tá?
Isso também tem a ver com questões empresariais, empresas, né? Então, às vezes eu vou fazer uma empresa, algo dentro do meu país, estimular isso e não algo que seja de fora, tá? Muito contato com a alimentação, a fome que deve aumentar, né? O entendimento da produtividade de terras, então deixar as terras produtivas, a alimentação, quanto que eu gero de alimentação e quanto que eu posso tornar, por exemplo, o Brasil é o que mais exporta, é o celeiro do mundo, como dizem, né? Então, por que a gente não tem aqui também políticas que possam combater de forma mais efetiva a fome? Então, vão ser questões bem mais severas dentro do próximo ano, que começa ali a partir de junho de 2025. Também temos a regulamentação de imóveis, questões de direitos. Eu coloquei aqui Airbnb porque esses aluguéis, ou às vezes sublocar casas, ou até a própria inflação, né, a bolha mesmo da especulação imobiliária fica gigante. Então, a gente vai ter um boom, talvez vai ser mais difícil comprar imóveis, né? Ou às vezes linhas de crédito, porque não é uma questão só Brasil, é global, né? Não tem lugar para todo mundo. E aí, na verdade, tem, mas não tem, né? Então, existe aqui um desafio dentro das políticas públicas, dentro dos governos dos países, que é realmente conseguir dar o direito da pessoa, mas também é aquela coisa, onde é que eu vou construir? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aí, essas áreas vinculadas a negócios imobiliários, moradia, construção civil, tem um boom, tem muita procura, né? Muito provavelmente a especulação, a bolha imobiliária, assim, vai aumentar drasticamente. Também temos com Júpiter o desejo de segurança material. Eu coloco volta do CLT, porque é um desejo de ter segurança dentro da segurança material, então você ter trabalho, você ter condições de ter um lugar para voltar, então ter uma casa, ter um carro, ter uma renda e também ter um trabalho mais estável. Isso não significa que a gente vai voltar para casa, né? Mas vai significar, né, do home office, mas vai significar que a gente vai precisar de mais segurança. Então, as nossas relações de trabalho, por exemplo, vão se guiar muito por isso, tá? Desejo de conexões, de pertencimento, a volta às raízes familiares. Se você tem câncer na casa 4, quanto que você vai ajudar essa família? Quanto que você vai poder resolver questões familiares, estar próximo da tua família? Então, dependendo da casa que você tem câncer, Júpiter vai estar passando por lá e trazendo essas benéficas. Então, você pode olhar o significado, você pode olhar Júpiter, você pode olhar câncer, mas lá no final também estou trazendo um facilitador para você traduzir tudo isso, tá? E aí, finalizando aqui Júpiter, eu pergunto, olha, que você estava fazendo em 2019? Por quê? Porque Júpiter faz uma quadratura com Saturno e Netuno dentro desse ano, que pode falar muito sobre sonhos a realizar. O que você estava vivendo lá em 2019, que você mudou na sua vida em 2019? Eu tive maior desejo de ser eu mesma, eu mudei de cidade, eu mudei de carreira, e aí nós temos as questões de Júpiter, Netuno e Saturno, no sentido de, que legal, vamos sonhar, vamos fazer novas mudanças em 2025, vai ser um ano de força, de ruptura com o antigo, mas também precisamos perceber que se a gente tomou atitudes erradas ou irresponsáveis em 2019, ou até atitudes que foram bacanas, por exemplo, mudei de cidade, mudei de país, mas poderia ter feito isso de uma outra forma, né? A gente vai ter novos cenários e novos personagens para essas mudanças, então vão acontecer mudanças, talvez de uma forma muito parecida, de expansão, de buscar algo novo, de uma nova oportunidade em 2025, mas precisamos fazer isso aprendendo com os nossos erros do passado. Por exemplo, eu vou mudar de carreira, e lá em 2019 eu não organizei nada, agora eu vou me organizar. Eu não me submeti a um chefe agora, eu vou ter que, de repente, me submeter, melhorar esse relacionamento. Eu mudei de país, mas saí com uma mão na frente e outra atrás, passei muito trabalho. Bom, então agora, será que é uma nova mudança de país? É voltar, fazer um intercâmbio, é mudar para uma outra cidade? Até uma mudança de carreira, como que se faz isso de forma planejada? Mas é um instigar de sonhos, de decisões, é uma crescente e um fortalecimento de personalidade, tá? É um momento, assim, gigantesco para começar algo novo, para
revisitar os teus sonhos, para tomar ânimo e desejo pela vida. Bom? Então, vamos pensar ali, o que você estava fazendo em 2019? Eu estava fazendo um monte de coisa. Eu estava mudando de carreira e estava fazendo um monte de coisa, tendo filho. E aí, o que será que é a sua mudança? Temos Saturno também mudando aí de signo, indo para o signo de Áries, de 25 de maio até outubro de 2027. Saturno, que tem esse símbolo do lado, né? Você não vai procurar esse símbolo no seu mapa, você vai procurar o signo de Áries ali, né, para saber aonde que está. Tem gente que tem no ascendente, aí se prepare, né? Enfim, aonde você tem Áries no mapa. Mas antes, foca aqui, vamos pensar. Saturno fala de limites, de ordem, de responsabilidade, amadurecimento, estrutura, tá? Áries é ação, aventura, ousadia, coragem, romper, quebrar barreiras, determinação, a guerra, né? A força ali combativa. Se a gente tem uma responsabilidade combativa, né, a gente vai ficar muito nesses dois lugares, entre agir, mas não agir de forma impulsiva. Então, dentro do mundo, nós temos durante o ano muitas questões, inclusive começando agora, sobre dificuldade de estabelecer diálogos, as questões Oriente Médio, principalmente Netuno, em Áries também, trazendo as questões de Oriente Médio, Estados Unidos, que já foram antigamente União Soviética, Estados Unidos, né? Essa polarização de entendimentos, né? Não existe uma verdade absoluta, são entendimentos ali, e Netuno vai falar bastante sobre isso. Saturno reforça esse Netuno, porque eles vão estar. Saturno em Áries vai também estar, Netuno em Áries, eles vão estar no mesmo grau zero, ou seja, começa uma nova onda de informações. É esperado o crescimento de tensões, o autoritarismo, a intolerância, intolerância religiosa, a xenofobia, como a gente falou, o desfazer direitos conquistados. Então, se conseguir um direito, vai lá e é retirado, existe uma tensão para retirar, então as pessoas estão brigando muito pelos seus direitos porque isso está sendo retirado, entende? Reestruturação pessoal, dentro do teu mapa pessoal, o que significa? Principalmente na área que você tem Áries, procura Áries, água para o vinho, muda, começa toda a tua vida. Isso pode ser bom para quem? Para quem está esperando, está meio água de salsicha, ali água de chuchu, que eu digo, né? Buscando alguma mudança e ela não acontece, ela não vem. Mas será que não é o momento, às vezes, de dar esse rompante? Essa vai ser uma questão de Saturno em Áries, mudança de estrutura. Então, algo novo que você queira fazer, mudar também, é isso, o local de perspectiva de vida, mudar a personalidade, tudo isso está colocado com Saturno em Áries. Então, é muito marcante, é muito forte, tem uma energia de combate. Então, isso a nível mundial para guerras é muito ruim, tá? Porque também temos essa questão de o que é meu, o que é teu é teu. Então, o meu território, as minhas reservas naturais, o que é o teu território, o que eu posso tomar de ti. Então, existe uma competitividade absurda, tá? Quem nasceu entre 95 e 97 e 68, não, 95 e 97 e 65 e 67, está passando pelo seu retorno de Saturno, ou seja, um período de entender a vida, a mudança da vida. Quem está entre 95 e 97 passa por essa questão de gravidez, mudança de trabalho, será que é isso que eu quero? Vou para outro caminho, vou fazer um intercâmbio, vou casar, não vou terminar o relacionamento, aquele clique para virar adulto. E quem está no segundo retorno de Saturno, que ele é um pouco mais fraco, né, nos seus efeitos, vai revisitar o que eu estava fazendo há 30 anos atrás, que responsabilidades eu estava me esquivando ou que responsabilidades eu estava assumindo. Como que isso vai ser revisitado na minha vida com novos personagens e novos cenários, ou às vezes os mesmos, mas como que você está mudando a sua trajetória? Aqui é uma nova percepção de, olha, eu acho que eu vou por esse caminho, não, eu acho que eu vou por aquele. Então, se você também conhece alguém que está vivendo esse momento, pede para dar uma olhada aqui, pede de repente, né, a gente vai ter depois ali no final o planejamento anual, é muito importante que a pessoa esteja atenta e olhe para o seu planejamento, tá? Saturno em Áries, então, trazendo essa individualidade, né? Pensar em si.
quando a gente vai falar lá de Netuno em Áries, também a gente vai falar, pensar em si, tá olhando sua religiosidade, é tudo sobre si, né? E isso pode desfazer um pouco as nossas conquistas coletivas. Não que é ano que tu não vai ajudar, mas também pode pensar como que no teu dia a dia você coloca algo para o mundo. Por exemplo, né, eu gosto da causa animal, então eu ajudo na minha região como eu consigo. Como que você consegue fazer um pouco que seja para, perdão, outras pessoas que estão ali ao teu redor? Esse é um tema, né, para a gente não se perder só nos nossos problemas, só nas nossas questões. Então, vamos falar sobre eu diria que essa individualidade que não pode ser um egoísmo ou uma prepotência nossa, tá bom? Vamos adiante falar sobre Urano em Gêmeos. Bom, vamos lá, o que mais a gente tem? Urano é o planeta da inovação, da tecnologia, do inesperado, tecnologia, a genialidade, os progressos rápidos. Quando ele está, e ele está indo para Gêmeos, ou seja, né, em 7 de julho de 2025, ele ainda está em Touro, e está desde 2018 em Touro. E olha que interessante, falando rapidinho para vocês, o que significou o Urano em Touro, desde 2018 até agora? Nós não tivemos PIX, né? Não tivemos bitcoins, esses investimentos digitais, o próprio os bancos digitais, a questão dos orgânicos. Por que vocês acham que tudo isso veio? Né, de maneira tão forte. Pensar os hábitos de consumo sustentáveis. Por que isso tudo aconteceu? Porque Urano, que é esse progresso, falou com Touro, que é o signo relacionado a finanças, a gestão financeira, as finanças, a administração de finanças de outras pessoas, ou seja, nível corporativo, fala de terras de pertencimento, então tudo que vinha cultivo da terra, né, tinha um outro valor. Então percebe que Urano, ele traz algo muito mais visível e palpável também, quando a gente fala de mudanças, obviamente, né? Então, nós temos aqui eu diria que essa maravilha de comprovação, né, de Urano em Touro, que vai até 7 de julho de 2025, quando Urano ingressa em Gêmeos, e aí fica até 2032. Esse Urano, esse planeta de genialidade, de inovação, de progresso, de tecnologia, dados, encontra Gêmeos, que é o signo da curiosidade, da intelectualidade, do compartilhar conhecimento, da adaptabilidade. E isso tudo vai fazer o quê? Se já estava acelerado, agora então, eu não duvido, até falei na outra aula, que a gente apareça em hologramas, assim, né, em outro lugar, sabe a chamada de vídeo? Agora eu vou me transportar para outro lugar. Não tem inteligência artificial refazendo fotos de pessoas, da foto faz um vídeo, é mais ou menos isso, né? Então, uma aceleração da comunicação e ao mesmo tempo sem buscar a fonte. Quem que falou que é assim? Quem que falou que é dessa forma? A história está sendo contada nessa, mas a história também pode ser dessa outra forma. Então, até teve esses dias a questão da moça do avião, e aí depois a mãe veio e falou que era outra coisa, quer dizer, como é que a gente está comprando essas coisas, né? Estamos com tempo, né, de ficar comprando discussões, às vezes, e coisas superficiais, entendendo o mundo de forma superficial, sem contrabalancear tudo que pode estar acontecendo no mundo, né? Então, ponderação, né? Eu acho que é um dos principais pontos, assim, ponderar e não acreditar em tudo, a confiabilidade, checar. A inovação na educação, como eu falei, as novas profissões, você colocar alguma coisa do seu profissional ou de busca de clientes para o digital, não significa que você tenha que fazer isso, mas significa que você pessoalmente tem que ir um pouco mais atrás dessa. Eu acho que é uma atualização, acho que poder também usufruir dessas mudanças e dessas questões mais futuristas que parecem muito fora, mas, por exemplo, hoje, que eu falei, né, eu usei o chat GPT e gostei. Então, me surpreendi, achei que era uma coisa de outro planeta, uma coisa tão boba ali, né, tão fácil. Então, a gente pode usar isso também para o bem. Essas notícias também, né, e aí também a questão da comunicação, a gente vai precisar cuidar muito, né, que também está em Saturno, em Áries, que é responsabilidade pelo que você fala. E claro, a gente pode
também entrar o mundo tem falado muito sobre como é que é, regulamentação de redes, né? O que as pessoas falam na internet, mas para além disso, a gente precisa verificar o que a gente está falando e o que a gente está consumindo, porque também pode ser totalmente danoso, né? Não só, além de não ser saudável, ainda você fica naquela energia, naquela raiva ali, ou naquele chovendo ali no molhado, e não está lendo. Quem que está lendo, né? Hoje em dia. Até falei também na outra aula, quem que está lendo? Ninguém mais lê, por quê? Porque até saiu uma pesquisa essa semana que não é mais pelo valor dos livros, e sim porque as pessoas dizem que não tem tempo. Mas será que a gente não tem tempo porque também a gente não consegue mais prestar atenção no livro, virar uma página? A gente não está só nas redes sociais, só pegando esse conhecimento empírico, mas não um conhecimento profundo, um aprofundamento, uma leitura, um conhecimento que nos traga esse senso crítico. Então, essa dificuldade de senso crítico está totalmente ligada à dificuldade de leitura. Tá? Você está lendo? Você não está se sentindo assim, né? Então, muito acesso à informação, formas diferentes, né? Você, daqui a pouco, você está só com o motorista, daqui a pouco não vai ser mais motorista, né? Não tem o carro que dirige sem ter ninguém, daqui a pouco o ônibus não vai ter mais motorista, você vai passar por um QR Code antes lá, então a gente não consegue nem perceber a forma que a gente vai acessar a tecnologia, porque a gente acessa todos os dias, então cada vez isso vai ser mais forte. E para a gente conseguir se adaptar sem perder a nossa raiz, a nossa individualidade, nosso pensamento, precisamos buscar ferramentas presenciais. Ah, todo mundo está indo para o home office, legal, os trabalhos realmente estão se moldando de uma forma nunca antes vista. Inclusive os serviços mais básicos estão totalmente assim, sendo reestruturados mesmo, né? A gente às vezes não vê a pessoa que faz a costura, não vê o sapateiro. Esse tempo eu estava buscando um sapateiro, não acho uma pessoa, porque também isso acaba não sendo tão remunerado e tão buscado, porque daí a pessoa compra outro novo, entende? A gente está com muito mais acesso à informação, ao consumo, e esse utilitarismo precisa ser verificado. Tem um livro que fala de essencialismo, que ele é muito interessante, não é a verdade absoluta, mas é muito interessante para reflexões, tá? Depois eu posso botar o autor, se vocês quiserem. Então, Urano em Gêmeos, trazendo toda essa interligação, né, do que é verdade, do que é mentira, do que a gente aprende, do que a gente, né, eu ouvi falar que tem uma pesquisa, mas aonde, mas quando, nem sabe, né, então não está buscando os dados, não está buscando entendimento, e está tudo interligado, o mundo cada vez mais interligado. Você abre a porta com o reconhecimento do celular por face, sabe, é disso para mais. A gente não tem como ver tudo que pode acontecer, tá? Ao mesmo tempo que tem a aceleração científica da busca da cura das doenças, das vacinas, novas moedas também podem surgir com Urano, como o BRICS, né, por exemplo, aí, e outros tipos de transações paralelas, novas potências mundiais surgindo. Também vai pedir uma reinvenção dos diálogos globais. Então, nós estamos vivendo momentos de tensão global e precisamos, assim, com toda certeza, nós precisamos de diálogo, mas não dá para ser o diálogo como tem sido feito, né? Porque a gente consegue ver a ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que foi criada ali no pós-guerra, ali, né? Bem esse período de pós-guerra está justamente os trânsitos iguais e muito parecidos, nos falando sobre as tensões, mas também sobre associações, mediações que podem ser feitas, mas que precisam se reinventar com o mundo. A gente não tem mais os mesmos problemas, ou tem, ou não sei, né, da Segunda Guerra, mas a gente tem outras questões muito vinculadas à informação. Quem dominar a informação vai dominar praticamente aí tudo, tá? Bom, você tem Gêmeos no seu mapa? Tem, né? Tá ali do ladinho de Câncer, ladinho de Touro. Aonde que você tem Câncer? Qual casa? Qual o significado dessa casa? Ali a gente vai falar de revoluções, de reinvenção, de buscar novos conhecimentos naquela área, de abrir um pouco a mente. E aí, trazemos o nosso Netuno. Netuno, que é um planeta
até eu botei 30 de 2025, né? Mas a partir ali de maio, a gente já consegue perceber os efeitos de Netuno em Áries, que vão até 2039. Nós ainda estamos no Netuno em Peixes. O que esses últimos 14 anos teve a ver com a nossa espiritualidade? Não é que a gente evoluiu, né? Mas nós conseguimos emergir, desenvolver mais uma conexão com a espiritualidade, seja através da religiosidade, da espiritualidade de outras formas. Tem gente que usou isso para também se conectar mais aos povos originários, às vezes fazer o uso de substâncias, às vezes não entende, não quer dizer que seja o bom ou o ruim, mas estamos entendendo que existe uma busca maior até pela astrologia, por conhecimento espiritual, os coaches espirituais, né, pessoas, enfim, que vão guiando, então existe um interesse sobre isso, ponto. Então, se intensificou muito nos últimos 14 anos com Netuno em Peixes. Netuno e Peixes, um regendo o outro, ele tá uma delícia, né? O Peixe está super tranquilo. Agora, quando ele vai para Áries, a gente começa a pensar, bom, se Netuno é imaginação, ilusão, espiritualidade, conexão, criatividade, Áries é ação, coragem, ou seja, não tá legal, né? A gente está combatendo a espiritualidade. O que isso vai significar? Que, de novo, quais são as fontes? Do que a gente está se alimentando ali de informações? Também vamos aumentar o nosso senso crítico. Por exemplo, antes só vinha uma informação, por exemplo, da astrologia, eu ia lá, seguia a Camila, mas agora eu começo a dizer, não, mas por que é assim, Camila? Por que é assado? A gente tem um diálogo mais racional sobre as questões. Também podemos trazer desafios do diálogo, desafio de entendimento. Fulaninho fala A e outro fala B. Até na questão falando de posicionamentos mundiais, nós tivemos a queda do Muro de Berlim, a Guerra Fria, ali, né? Então, União Soviética, Estados Unidos, ou seja, cada um falando da sua verdade. Quem que tá certo? Né? Cada um com a sua verdade. Então, aqui também a gente vai falar de cada vez mais difícil, porque são duas verdades, cada um pensando da sua forma. Então, a dificuldade de diálogo aumenta. Também, quando a gente fala de Guerra Fria, Muro de Berlim, a gente também, nesses períodos que está falando de 2025, teve a Guerra da Sucessão nos Estados Unidos, o que vai significando isso? Finalizações. Existe a polaridade, existe a parte combativa, existe a possibilidade de diálogos, como a gente viu, né? Instituições que mediem isso, mas também a gente precisa de atitudes, precisa de movimento, precisa realmente aprender a dar um fim nisso. Então, até 2039, pode ser que a gente tenha algum conflito, eu acredito, sim, que estoure algum conflito um pouco mais sério, alguma tensão muito grande, que parece que vai amanhã explodir a guerra, né? Aí o diálogo se transformando, e aí a possibilidade de realmente extirpar, né, essa fase mais bélica. Então, a escalada da violência, ela aumenta. Temos a espiritualidade como algo totalmente individual, totalmente um caminho só. Então, se antes você ia para o templo, você ia para a igreja, você fazia algum tipo de ritual, isso passa a não fazer mais sentido para você, ou até as igrejas online, ou que vocês estão, né, às vezes aqui olhando algum conhecimento de forma online, isso às vezes vai fazer mais sentido do que vocês praticarem algo dentro de um templo, dentro da própria religiosidade. Acho que a gente vai começar a viver uma quebra da religiosidade e mais ir para a espiritualidade. Ao mesmo tempo, quem está dentro da religiosidade pode ficar mais fanático, mais bélico, e aí a gente fala sobre as intolerâncias, a intolerância religiosa, né? Se você não segue a mesma religião que eu fico bravo com você, né? E também posso passar do ponto, né? Esse passar do ponto fica muito mais fácil quando a gente fala de Netuno em Peixes, certo? O que mais que nós temos? Profissões vinculadas. O progresso intelectual, assim, desse momento é incrível, porque Áries, ele é o signo do impulso, do início. Então, a gente tem começos incríveis de carreiras profissionais. Se você quer recomeçar profissionalmente, quer recomeçar em algum lugar, mudar de casa, comprar um apartamento, mudar de cidade, ter um filho, casar, descasar, o céu proporciona muito isso, principalmente nos próximos 2 anos, tá?
E aí vamos fechar aqui mas fiquem até o final aqui, porque a gente vai falar sobre um assunto bem importante. Eu vou trazer para vocês um planejamento que eu fiz, tá? Por signo, para vocês poderem adentrar mais, né, no ano de forma prática no mapa de vocês. Aí nós temos os eclipses. Aí que o bicho pega, tá? Por quê? Nós temos dois eclipses, né? Dois eclipses não, dois eixos que vão acontecer os eclipses. Em Áries e Libra, nesses dois signos sendo afetados diretamente, e em Virgem e Peixes, nesses dois signos sendo afetados. Vamos começar por Áries e Libra. Desde final de 2022, início de 2023 todo, e 2024, até 29/3 de 2025, que eu coloquei a data aqui, né? Nós temos eu diria assim, os pontos mais fortes do ano, do nosso nível pessoal, dentro dos relacionamentos. Isso inclui amizades, mas principalmente os relacionamentos amorosos. Ah, Camila, mas eu não estou num relacionamento amoroso. Também. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio sentem mais. Então, essas pessoas estão vivendo muitas transições dentro dos relacionamentos amorosos. Então, não tem como, tá? Elas estão vivendo isso. E que transições são essas? A gente está falando aqui de colocar limites nos relacionamentos, de não deixar que a sua personalidade, ou assim, não deixar se apagar. Sabe aquela coisa, se você está vindo numa relação, ou conhecer uma pessoa, está indo daqui a pouco, não, mas peraí, eu não quero isso, eu quero escolher o meu pedaço de pizza, né? Eu não quero, a pessoa vai todo sábado fazer uma trilha, jogar não sei o quê. Mas se eu preciso ir, não, eu posso ter a minha individualidade, na minha individuação, eu posso me reconhecer quanto indivíduo e não querer isso. Então, o que nós começamos aqui nesses últimos 2 anos, e vamos até boa parte de 2023, tá? O eclipse é dia 25, o eclipse é dia 29, mas a gente ainda vai seguir isso até lá outubro, tá? Esses efeitos nos relacionamentos, pensando, olha, se você é muito bélico e competitivo, às vezes está na hora de ceder. É reequilíbrio mesmo, é balança de Libra aqui, tá? Se você está indo muito por um caminho bélico, de imposição, porque você tem que fazer isso, porque você não escuta dentro da relação, tá na hora de equilibrar. Não vou fazer só o que eu quero, então eu vou trazer como uma parceria amorosa. Aí você pode dizer, não, eu realmente quero talvez me colocar mais, me posicionar mais. E aí, gente, quem tem ascendente em Áries, ascendente em Libra, tá ascendente Capricórnio, ascendente em Câncer, tá tiro, porrada e bomba, assim, né? De tá muitas tensões e também percebendo se essas tensões, como eu digo, o eclipse muda cenário, muda às vezes as situações, mas o cerne das questões, das mudanças, das dificuldades segue o mesmo. Por exemplo, você tem dificuldade de se impor dentro da relação. O que vai acontecer? Vai mudar as pessoas, vai mudar ali a forma, você vai continuar com essas dificuldades, mas os eclipses vão te trazendo isso para tu melhorar. Então, esse eclipse de Áries e Libra que a gente vem sentindo nos últimos anos é para a gente entender quem que a gente gosta de se relacionar, se colocar dentro da relação, não ficar só de boazinha, de legal, fazendo o que a pessoa quer, e eu mesmo, algumas vezes vai fazer isso, mas também tudo com consciência, sabe? Trazer uma consciência de personalidade, uma autoconfiança, se proteger também das situações, é muito importante para o relacionamento, você se colocar aqui, você colocar os seus limites. Isso vem acontecendo nos últimos 2 anos e podem ser, às vezes, você tá lá, conheceu uma pessoa, aí você amou essa pessoa, você tá ficando, daqui a pouco você diz, gente, mas eu tô aqui por carência, por que eu tô aqui, né? Será que eu tô aqui e essa pessoa é o meu tipo? Ou essa pessoa, ela tá fazendo sentido na minha vida atual? Ou isso aqui não faz? Por que eu tô querendo conquistar essa pessoa sendo uma pessoa que eu não sou? Então, é hora da gente entender quem a gente é, entender a nossa força sendo como a gente é, fortalecendo a nossa personalidade, nossos limites, colocando o que precisa ser feito, tá? Isso aqui é um ponto crucial quando a gente está falando de eclipses em Áries e Libra. E depois nós temos o que começou agora em setembro, né? Começou agora em setembro essa série de eclipses, tá? Nos signos de Virgem e Peixes, que vão nos indicar também várias questões. Quais questões são essas?
também está um pouco nos relacionamentos, mas está mais num sentido de olhar para a vida. Agora é o momento, eu peguei na caneta aqui do meu filho, agora é o momento da gente parar e disciplinar a nossa vida. Que lugar que você tem Virgem e Peixes no mapa? Ah, inclusive ali em Áries e Libra, além dos relacionamentos amorosos, também tem uma questão de onde você tem Áries e Libra, é onde você precisa colocar os pingos nos is, né? Você tacar na bota, como a gente diz no Rio Grande do Sul, dizer aqui não, eu acho que assim, mediar, ceder, mas também se colocar. E agora, quando a gente fala de Virgem e Peixes, aonde que está acontecendo isso? Né? Que área você tem Virgem e Peixes? Aonde que você está precisando colocar disciplina, ordem? Que área da tua vida que precisa, e a gente fala de Virgem ser o responsável, o disciplinador, e Peixes ser a criatividade, a empatia, a flexibilidade. Que áreas da sua vida você precisa disciplinar e ordenar, e que áreas você precisa flexibilizar? Onde você tem Peixes e Virgem no seu mapa? É ali que você vai precisar colocar ordem, ser criativa, ou às vezes flexibilizar. Você tem lá na casa 4 Virgem, será que você não está num quartel-general, que a gente diz, né, da disciplina, cobrança, muito autocrítica? E quem sabe você está precisando organizar mais o seu trabalho, flexibilizar mais em casa, botar mais energia e funcionalidade dentro da tua vida profissional, relaxar um pouco mais em casa, buscar algum lugar na casa que você goste de estar, fazer alguma coisa em família, flexibilizar as próprias regras. Então, é esse o ponto, né? Virgem, ele nos disciplina. Então, isso é importante para a nossa organização, mas também não podemos ficar presos a essa... só a estrutura da vida. A gente também precisa da diversão, da espiritualidade, da imaginação, né? Então, para criar coisas novas, é muito legal aqui você perceber onde que você tem que criar mais disciplina e onde que você precisa relaxar e viver mais a vida, tá? Isso aqui é fantástico, né? O que nos provoca aqui esses posicionamentos de eclipse. Bem, bom, falamos de eclipse e, como eu falei, né, 2025 tem vários pontos que são pontos iniciais, não são pontos finais, então a gente vai rever isso com outros aspectos durante muitos momentos do ano, por isso que o grupo até do Céu de 2025, eu vou permanecer com ele, porque vou trazer informações sobre o ano, trazer outras questões para a gente ir se atualizando, porque vários pontos durante o ano são interessantes da gente relembrar coisas e poder se ajustar. E também eu preparei um manual, tá? Anual para 2025, obviamente, né? Para cada ascendente. Por quê? Por exemplo, eu, Camila, sou canceriana, mas eu nasci com ascendente de Libra, tá? Virgem ou Libra, enfim, Libra, né? Vamos ver, Libra. Aí, o que acontece? A astrologia que eu acredito não é uma astrologia superficial, o vídeo que eu falei aqui para vocês. Então, o que acontece? Acontece que eu posso fazer um manual para cancerianos, só que isso não vai ter assertividade, não vai falar das áreas da tua vida que você tem impacto, vai ser algo assim, jornal, de astrologia de revista. E não é essa a questão que eu quero. Eu quero trazer com o planejamento anual para ascendente, porque justamente os ascendentes que vão fazer com que tenha maior assertividade, por exemplo, o eclipse de Virgem vai ser na casa, então eu vou, na verdade, nesse planejamento anual, traduzir tudo isso que eu falei aqui, planeta, signo, casa, eu trouxe tudo isso nesse material do planejamento anual, que justamente esse planejamento anual, ele é um planejamento para que você consiga entender tudo isso que eu falei dos trânsitos no seu mapa natal, tá? Assim, na casa 5, então isso que vai acontecer desse Júpiter em câncer que eu falei lá na casa 5, porque você tem câncer na casa 5. Como eu sei? Pelo ascendente. Então, o ascendente é que vai trazer a assertividade. Também vou falar das previsões de janeiro a dezembro, vou trazer ali bom para quê, como é que tu aproveita o mês, as oportunidades e desafios do ano, eu escrevi pessoalmente para cada ascendente, o que olhar, o que ter atenção, como aproveitar, né? Isso vai ajudar a enfrentar as crises, a ter um recurso ali para ser utilizado quando
necessário, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui de como que é esse manual, tá? Esse manual, eu fiquei semanas aí criando ele, justamente para essa assertividade, essa confiabilidade. Ele é meu xodó, né? Então, a gente vai trazer ele aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Por exemplo, aqui a pessoa tem ascendente em Sagitário. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar tudo aqui, né? Peraí, já vai abrir aqui. Ó, então aqui é o planejamento para Sagitário. Então aqui eu vou falar o que é o manual de 2024, vou falar sobre 2025, trazendo esses pontos que eu trouxe e muito mais sobre 2025. E aí eu vou começar a falar propriamente do signo. Então a gente vai falar sobre tudo que está previsto aqui, por exemplo, ó. Eu vou falar sobre, até vou botar aqui no de Sagitário para a gente poder ver. Por exemplo, Sagitário, você precisa, ó, tudo aqui para o ascendente. Para quem tem ascendente Sagitário, é um ano se apaixonar por si mesmo, renovação, aonde, o que tem que olhar, tá? Então, falo isso, falo Júpiter em Câncer para quem tem ascendente em Sagitário, Saturno para quem tem esse ascendente. E aí, falo os eclipses, falo tudo isso e trago um manual aqui de janeiro a dezembro, para você entender, é bom para quê, o que eu desejo fazer, o que é bom para fazer esse mês, enfim. Tudo isso através do ascendente, tá? Esse manual, ele está disponível na plataforma, que eu já coloquei lá no grupo e que vai estar disponível lá no meu Instagram, os links dessa plataforma, né, para você realmente poder utilizar, adquirir esse material. Esse material também, deixa eu colocar aqui, vou voltar aqui para a apresentação. Ele está disponível nas plataformas. Eu coloquei numa plataforma não só esse material, mas eu também coloquei o calendário de 2025, o e-book de astrologia completo, com significado dos planetas, das casas, é o e-book do meu curso de astrologia, tá, do ABC Astrológico. Coloquei as aulas sobre retrogradação também, então, peraí, aqui você tem as aulas de retrogradação todas disponíveis. Aqui, agora, voltou. Então, e além das aulas de retrogradação, também aulas sobre trânsitos astrológicos, que eu vou disponibilizar aqui para os primeiros que adquirirem esse planejamento anual, tá? Então, é um planejamento com muitos bônus, e vocês veem que é um material super rico também, e que ele está, essas primeiras pessoas vão receber esse bônus e também vão conseguir comprá-lo com um valor promocional, que de 297 para quem comprar depois, ele vai ficar por 147 para quem, os primeiros, né, para quem comprar nesse primeiro momento. Então, são 12 vezes de 14,70. É o que é isso? É um pastel e uma Coca-Cola, tá? Quem não souber, eu não sei o meu ascendente, Camila, eu tenho dúvidas. Você vai me chamar no privado, você vai entrar ali em contato no meu WhatsApp ou no meu Instagram, eu vou olhar com você, vou pegar seus dados, faço o seu mapa ali e te entrego o ascendente e o planejamento para o teu ascendente, tá bom? Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato, eu sou o teu suporte aqui nesse momento. E esse valor, ele não ele é por tempo limitado, então ele não vai ser vitalício, tá? Então, para utilizar ele, aproveita, seja uma das primeiras pessoas a adquirir esse manual, que ele é riquíssimo, você vai poder consultar isso nos momentos de dificuldade, nas oportunidades e aproveitar cada mês da melhor forma, tá certo? Bom, eu agradeço demais o teu contato, espero que você aproveite esse planejamento, adquira o planejamento, usufrua dos bônus, né, que tem calendário ali, tem detalhado os eventos de 2025, o e-book tem muita coisa para você aprender e enriquecer também o seu conhecimento, já que a gente está falando de conhecimento e de profundidade, né, tem as aulas de retrogradação, porque tem muitos planetas que vão ficar retrógrados que eu não trouxe aqui, mas que estão contemplados dentro dessa aula, e o meu curso de trânsitos. Então, corre, aproveita, porque ele é por tempo limitado, e eu sei que tem um monte de gente que depois ali, final de dezembro, início de janeiro, vai querer ter, e aí já não vai ter mais esse valor, tá bom? Obrigada, eu espero vocês, continuem no grupo do Céu de 2025, eu também posso colocar no link aqui embaixo o acesso desse grupo, para a gente poder falar mais das previsões ao longo do ano, tá bem? Obrigada e até a próxima.